Oi, Deusa, tô muito feliz de ter você aqui. Eu vou apresentar nessa aula rapidinha como que você entra na plataforma, o que é que você tem acesso, onde você encontra os materiais, como que você duplica o seu material do Notion dentro do seu Notion para você ter ele aí a vida inteira. Então, é um passo a passo de como utilizar da melhor forma possível o que você tem acesso aqui dentro do Laloba. Esse daqui é o nosso portal. Então, o aplicativo e a plataforma chama Nutror. É só você já recebeu um e-mail assim que você comprou, falando como que você entra lá. Às vezes você já acessou pelo computador ou já acessou pelo Safari, mas eu recomendo que você jogue lá na lojinha da Apple, na lojinha do Android, o aplicativo Nutror. O aplicativo Nutror vai ser baixado no seu celular para você ter acesso às aulas de um jeito muito mais fácil. Então, às vezes, você vai estar em algum transporte público, você vai estar fazendo a unha, você vai estar, sei lá, em qualquer outro lugar que você não está fazendo nada. Você pode abrir o aplicativo e ouvir as aulas, como se fosse um podcast. Você não precisa estar toda hora com o seu computador ligado e assistindo como uma aula, né? Sentada na cadeira e tudo mais. Então, ter o aplicativo vai ajudar muito você a continuar voltando a fazer da sua jornada também um processo bem mais fácil. Deixa eu me arrumar aqui, que a grávida não fica numa posição só, sem se sentir mal a cada 5 minutos. Então, vamos lá. Aqui tem a plataforma, você vai ter o acesso a todas as aulas e eu apresento aqui o primeiro passo para vocês. O primeiro passo é entrar no grupo que a gente tem, que é o Círculo de Fadas, lá no WhatsApp. Entrar nesse grupo é muito, muito importante para sua jornada, para você ver que você não está sozinha. Lá no grupo tem muita troca, tem muita mulher passando pelas mesmas questões que você, que precisa trocar, que precisa de uma palavra, às vezes você vai ajudar, às vezes você vai pedir para ser ajudada, e lá a gente consegue ter esse núcleo íntimo mesmo, de quem está no mesmo processo, buscando, né, as mesmas coisas. E aqui, muitas vezes, eu respondo vocês de alguma dúvida, de algum questionamento. Se você tiver dúvida em relação ao curso, em relação ao acesso, pode colocar aqui dentro da plataforma. Eu vou mostrar como que fala com o produtor, ou me mandar um e-mail no oi@invisívelpalpável.com.br. Mas se for dúvida em relação a processos, em relação a autoconhecimento, em relação à troca mesmo, né? Como que você vê isso? Como que chegou aí? É lá no nosso grupo. E por vezes eu vejo o que que tá rolando lá, qual é o assunto, e mando um áudio para vocês de aprofundamento. A gente pode conversar sobre o tema que tiver mais aflorado ali no momento. A gente também pode marcar algum encontro. Então é lá que a gente vai sentindo a nossa comunidade, que a gente vai vendo quais são as nossas necessidades, para a gente ir se encontrando e trocando e fazendo mesmo essa teia, essa tecendo, né, essa teia aí de mulheres que se conectam. E aqui embaixo tem o guia do clube, tanto para o link do WhatsApp quanto para o link do clube. O link que está aqui, ele não é clicável, então precisa copiar, copia ele e cola. Não sei por quê, mas não tem como fazer um link clicável aqui dentro e tem como fazer desse jeito. Então é dessa forma: copiou, colou. A hora que você colar o guia do clube, vai aparecer essa página aqui. Eu já tenho acesso eu já tô dentro do meu Notion, né? Então, para mim, isso daqui já é meu, mas para você não vai ser. O que que é interessante de fazer? Você duplicar para ser seu para sempre. Então, vem aqui nos três pontinhos do cantinho direito e duplica.
duplicar. A hora que você clicar aqui, ele vai demorar um pouquinho, porque tem bastante coisa na página, mas ele vai criar no seu Notion. Se você ainda não tem uma conta no Notion, ele vai te pedir para criar. E aí é só colocar senha, e-mail, enfim, essas coisas e criar. E aí pronto, fica seu para sempre, você fica com acesso a isso daqui. Aqui no comecinho, então, te falo como que duplica. Aqui a gente encontra o PDF do livro, para quem não quiser comprar, não tiver o livro e quiser ter acesso ao livro inteiro, ele tá aqui dentro. E aqui são os resumos dos capítulos, e os exercícios de cada um dos capítulos. Então isso daqui vale ouro. É todo o trabalho que eu fiz na minha primeira leitura, de post-it, de grifar, de colocar os meus insights, tá tudo aqui dentro para vocês. Então, de cara, você entra aqui, esse daqui é o capítulo da introdução. E você vai encontrar, muitas vezes por tópicos que eu coloco, e muitas vezes os trechos que eu grifei, que são os mais importantes do capítulo, com subtítulo. Então aqui o subtítulo é ouro. Às vezes você tá passando e você fala: "Ah, eu queria muito relembrar o que que era aquela história". E aí você vai olhando os subtítulos e vai vendo: "Ah, então é isso. Lembrei, é isso". Então tá tudo aqui de forma muito, muito, muito organizada. E às vezes também tem algumas indicações pessoais minhas, alguns comentários meus. Tipo esse filme aqui que chama Mulherzinhas. Que foram as coisas que eu fui lembrando quando eu li sobre esse trecho que ela fala, por exemplo, da geração das nossas avós. Aqui, gente, tá tudo separadinho. No capítulo da introdução, a gente não tem nenhum exercício, mas eu vou entrar aqui em outro para vocês verem. Que os exercícios eles vão ficar logo depois do resumo. Quando tiver, assim, grifadinho de laranja, fui eu que escrevi. Isso daqui é um comentário meu, sempre. Alguma coisa que fui eu que separei, que fui eu que fiz, vai estar em laranja. E os exercícios vão estar em roxo. Então, aqui já tem uma previsão de exercício que a Clarissa mesmo colocou dentro do livro, que eu coloquei aqui para vocês. Então, os exercícios do capítulo é responder, por exemplo, nesse primeiro, no seu self recadinhos, que a gente vai falar sobre ele, ou no seu caderno de anotações, aquelas perguntas que estavam aqui no meio do capítulo. E aí tem mais algumas outras atividades sugeridas para vocês irem fazendo. Às vezes vai ter uma atividade sugerida, às vezes vão ter perguntas a serem, muitas vezes vão ter as perguntas a serem respondidas sobre aquele capítulo. E, olha só que bonitinho. Aqui, por exemplo, eu separei para a gente ir abrindo. É um capítulo da Vasalisa, que vai estar separado por tarefas, a hora que ela chega lá na casa da Baba Yaga. E aí eu coloquei aqui o que que é cada tarefa para você ir abrindo. Então tá assim, do jeito mais fácil, mais resumido e que não perde a profundidade, muito pelo contrário. Com os exercícios a gente aprofunda essa essa percepção do livro. A gente aprofunda o entendimento que a gente tem sobre aquela história. Então vocês vão ver que muitas vezes vocês vão estar ouvindo a história e que te vem um insight, que te vem uma ideia, que te vem uma coisa que aconteceu na sua vida que foi exatamente aquilo, e que agora aquilo tem um nome. Aquilo pode ter um nome agora, que você fala, caraca, foi Barba Azul. Você fala, nossa, então naquela hora eu precisava, né, da minha vida, do meu relacionamento, eu precisava encarar o não belo da mulher esqueleto. A gente começa a criar esse repertório linguístico mesmo, de dar nome às coisas para as quais a gente passa que antes passavam despercebido e que fazem total diferença. A gente está falando aqui, lembrando, de uma linguagem do inconsciente. Então, esses exercícios são muito importantes para você aprofundar na sua própria percepção.
todos os capítulos estão aqui dentro. Aí eu coloquei também uma playlist gostosíssima do Círculo de Fadas. Essa playlist aqui, o grande motivo dela foi que quando eu estava pensando em fazer esse clube, eu ouvia essas músicas que estavam aqui, e elas me davam uma sensação muito boa, algumas me arrepiavam, algumas me davam vontade de chorar, de emoção, assim, de um ímpeto tão gostoso. E aí eu falei: "Tem que ter uma playlist". Então tudo que tá aqui dentro foi o que me fez sentir durante o processo. E as mulheres que acessaram essa playlist me mandam mensagem até hoje falando: "Cara, eu amo, é a minha playlist do banho, é a minha playlist de cozinhar, de fazer uma meditação, de estar em contato comigo mesma". A música chama a gente de volta também. Aqui tá a nossa aula de introdução dos conceitos chaves. A gente falou sobre esse pedacinho também, né, na aula de introdução, vai estar aqui para a gente se relembrar. E a gente vai entrar nas ferramentas como guias. Eu vou fazer uma aula separadinha para elas, mas vou entrar agora em self recadinhos para vocês, para apresentar o comecinho. Então aqui os self recadinhos, igual eu falei, você pode ter ou, anotações que você faz aqui, né, no digital, ou você pode ter um caderno mesmo. Para caderno, eu sempre chamo de caderno mágico, é um caderno de processos, né, um caderno que você pode colocar ali o que você está pensando, o que te veio na hora. E eu gosto que dentro desse caderno, se você escolher ter um físico, que você tenha, o meu tava aqui, não tá mais, um caderno sem linha. Então, sempre que eu vou fazer anotações assim, eu gosto de fazer em papel sem linha, se é alguma coisa criativa que eu posso desenhar, que eu posso rabiscar, que eu posso botar, às vezes, uma raiva ali dentro. Então, deixa esse caderno não só como aquele caderninho da CDF que você vai anotar, porque não tem prova aqui. Então, deixa para ser o seu processo de sentir. Fazer um desenho, fazer uma pintura, colocar uma colagem, alguma coisa do tipo. Pode ser um caderno sem linha ou você pode ir anotando tudo aqui também. Aqui, gente, por que que é importante? Então, o selfie recadinhos nada mais é anotar coisas para você mesma. Isso daqui das ferramentas mágicas são conceitos e algumas ferramentas que vão ajudar a gente a continuar voltando para aquilo que faz bem para a gente mesma. Porque a gente sabe que na vida cotidiana é rolação de feed, se a gente não tomar cuidado, e comer o que tá mais fácil, por exemplo. Então, como é que eu volto dentro da minha vida cotidiana para aquilo que me faz bem, para aquilo que eu sei que me faz bem? Que às vezes não é aquilo que eu quero fazer no momento, que eu tenho um ímpeto maior de ir assistir e maratonar o Netflix, mas eu sei que aquilo não me leva para lugar nenhum no final do dia. Mas eu sei que se eu pegar um livro, se eu ler um capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, se eu ouvir uma aula, eu tô fazendo o melhor para mim mesma, como é que eu continuo voltando para isso e eu resisto à tentação da Netflix? Então, é para isso que a gente está fazendo essas ferramentas. Por que eu entrei nesse clube? Isso daqui vai ajudar a gente a se alinhar. Qual é o sentimento que você tem na hora que você entrou? Sempre que a gente compra uma coisa nova, a gente tem uma excitação inicial, né? A gente tem um ímpeto ali de comecei alguma coisa nova, vai me trazer tal coisa e tal. É aqui que a gente vai colocar. Por que que você entrou no clube? Como que você se sente ao ter entrado? E aqui, logo embaixo, espero ter alguma resposta ou questão esclarecida no final dessa jornada. O que que eu entrei esperando aqui? O que eu espero encontrar aqui dentro? Deixa aqui os seus desejos. E no final dessa jornada, você pode voltar aqui e se surpreender, falar: "Poxa, não foi nada do que eu esperei, foi muito mais profundo, ou foi muito mais para o outro caminho que eu não estava esperando, ou foi exatamente o que eu queria ter encontrado". Então, isso daqui te surpreende no final. E como seria
um recado gentil e incentivador para você mesma, para quando você lê, para deixar para você ler quando você se distrair do processo e às vezes se desgarrar das aulas. Então deixa um recadinho aqui. Ei, Júlia, olha só, a aula tal te fez lembrar de tal coisa. Isso te curou em tal sentido, isso fez você refletir sobre tal maneira, isso ajudou você a ir, sei lá, melhor numa reunião, sabe? Vai aí colocando algumas coisinhas que você sabe que vão pegar em você na hora que você estiver muito distraída, precisando voltar para isso e que vão falar que vai engarranchar exatamente onde você precisa. E você vai falar: "Putz, é por isso que eu comecei, é por isso que tá me fazendo bem e é por isso que eu vou voltar". Sinta-se encorajada a usar esse espaço aqui também para fazer as suas anotações, escrever os seus insights pessoais, ao passo que eles forem chegando. Então é isso que eu falei. Quero fazer aqui o meu próprio caderno de processos, Júlia. Então coloca, o capítulo capítulo um. E aí deixa eu mostrar para vocês como que cria, por exemplo, esses assim que abre, sabe? Essa setinha que vai abrir o título para uma outra coisa. Então você escreveu capítulo um. Para quem não tem familiaridade com Notion, né, gente? Aí você vai em transformar. Aqui vai ter, assim, várias coisas que você pode transformar um negócio. Se for uma página, ele vira uma página para você entrar e aí você vai para outra página. Se você quiser fazer um título e escrever embaixo, é isso daqui. O 3 é o menorzinho, o título 2, ó, vai aumentar. E o título um é o ainda maior. Então, você pode colocar capítulo um, minhas anotações. E você vai colocando aqui o que você quer. Blá, blá, blá. Então, sinta-se livre para fazer isso daqui. E esse exercício de como eu cheguei até aqui, eu vou explicar no próximo vídeo que a gente termina de falar sobre essas ferramentas, para não ficar tudo muito, muito grande, você ir assistindo aí de pouquinho. Te vejo na próxima, então. Um beijo.